Bom dia para você que está nos acompanhando agora na estreia desse vídeo às 9 horas da manhã, pelo nosso canal da Igreja Batista de Vila Matilde e também aqui essa nossa nova playlist, esse novo trimestre. Se você está nos acompanhando desde a semana passada, já sabe que começamos um novo trimestre letivo ou temático, onde vamos estudar então sobre o Espírito Santo. Uma boa noite aos alunos que estão conosco. Essa aula ela não é ao vivo, você que está nos acompanhando no YouTube, ela é gravada toda quarta-feira às 20 horas. A gente convida você a participar conosco da gravação. A gente divulga os links nos grupos da igreja, nos grupos de WhatsApp da igreja. Então, se você tiver o desejo de participar dessa gravação, toda quarta às 20 horas, vai ser um prazer receber você. Então, boa noite aí aos alunos que estão conosco. Temos aí um número maior de alunos já desde semana passada. Uma alegria ter vocês conosco aí. E a gente vai convidar sempre vocês a participarem de uma maneira interativa, não só na leitura do texto bíblico, mas também numa provocação aí a algumas perguntas que nós fizermos e também o seu compartilhar do aprendizado. Quem faz parte lá do grupo, nosso grupo do WhatsApp, recebe a lição da escola bíblica antecipada. Então, você tem a oportunidade de estudar o texto antes, já ser edificado pelo texto, pela palavra de Deus, antes mesmo da aula ser gravada, e você pode compartilhar conosco não só no domingo. Também um outro convite que eu faço a você é todo domingo, às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical acontece presencialmente ali na nossa igreja, na rua José Mascarenhas, 1789, Vila Matilde, São Paulo. Então, a gente convida você a participar conosco, tá de passagem por aqui. De vez em quando a gente recebe aí alguns irmãos que vêm de Manaus, que vêm também da Bahia, às vezes até de alguns outros países, né? Então, estão conosco aí. Você está de passagem aqui pela Vila Matilde, pela Zona Leste, a gente convida vocês a estudar a Bíblia conosco também, tá bom? Já deixe sua Bíblia aí preparada para o Antigo Testamento, porque estamos estudando sobre o Espírito Santo. Semana passada nós vimos ali o Espírito Santo, tema da lição da semana passada foi o Espírito Santo, promessa, natureza e missão. Então a gente viu alguns aspectos que pode ser até que seja alguma novidade para você. Primeiro, o Espírito Santo é Deus. Nós vimos o Espírito Santo como Deus e conhecemos então a Trindade, por exemplo. Nós conhecemos os atributos do Espírito Santo. Ele sendo Deus, ele tem os mesmos atributos do Pai e do Filho, porque ele é Deus, como os três são Deus, né? E é no singular mesmo, não são deuses, é um único Deus que existe em três pessoas. Já então, o segundo ponto que nós vimos na semana passada, a pessoalidade ou o Espírito Santo como um ser pessoal. Ele não é quem gosta aí do Star Wars, por exemplo, você está vendo aqui no fundo tem um robozinho, eu sou fã da franquia Star Wars, então quem gosta do Star Wars aí conhece a força, por exemplo, então a força é uma energia cósmica que existe, alguns aí acreditam em poderes sobrenaturais, poderes cósmicos. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo não é uma energia. Mesmo sendo Deus e mesmo sendo Espírito, ainda assim ele é pessoa. Isso quer dizer que ele se relaciona. Então, isso a gente também viu na semana passada. E também vimos o Espírito Santo e o seu ministério, a sua ação. Então, o Espírito Santo, ele também age aqui na Terra, uma vez que ele é revelado nesta terceira pessoa da Trindade como Deus, aquele que assume o papel de Cristo como nosso consolador. Afinal, Jesus diz: enviarei outro consolador a vocês. Então, nós conhecemos a missão do Espírito que é realizada até hoje. Tudo isso foi na semana passada. Esta semana, nós vamos observar o Espírito Santo atuando, agindo, a sua presença no Antigo Testamento. Tem muita gente que acha que ele, então, só surge no Novo Testamento, e, inclusive, depois dos 4 evangelhos, então, a partir do livro de Atos. E isso não é verdade, nós vamos descobrir isso hoje. Para essa semana, nós temos alguns objetivos. O primeiro é o Espírito Santo, ele sempre esteve presente
que ele estava presente na criação. O segundo objetivo é entender que o Espírito Santo atuou especificamente no Antigo Testamento por meio de muitas pessoas. O terceiro objetivo é entender que o Espírito Santo teve o seu papel fundamental ali na ação do Antigo Testamento, essa parte mais antiga da Bíblia. Você que ainda está aprendendo a lidar com os textos bíblicos, com os livros do Antigo Testamento, ele está situado do livro de Gênesis até o livro de Malaquias. Então, esse é o primeiro e o último livro do Antigo Testamento, tá? Você pega aí a sua Bíblia, uma como essa aqui, uma como a minha aqui, você vai ver ali no índice, e você tem ali, então, Antigo e Novo Testamento. Claro, os membros da nossa igreja já estão aí vacinados, já sabem muito bem dessas situações que eu estou falando aqui, mas sempre tem alunos novos chegando, então a gente vai trazendo um pouquinho de introdução a você que está tendo o seu primeiro contato com a Bíblia. Eu quero convidar aí um dos alunos a abrir para mim 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. É o nosso texto áureo de hoje, o texto que a gente convida, então, a refletir, texto base para toda essa aula. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então, quem achou pode ler, por favor. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e então Samuel se levantou e foi para Ramá. Obrigado, pastor Salovim. Muito bem, então você começa a observar esta expressão que é colocada em todo o Antigo Testamento. Você não vai ver, como no Novo Testamento, a expressão Espírito Santo. A expressão Espírito Santo é a expressão do Novo Testamento, neotestamentária. No Antigo Testamento, você vai ver a expressão o Espírito do Senhor, ou o Espírito de Deus, que é também, então, um outro nome que é dado ao Espírito Santo. No Novo Testamento, você também vai ver uma expressão, o Espírito de Jesus Cristo. Então, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, você vai ver essa expressão também se refere ao Espírito Santo. Então, assim como Deus no Antigo Testamento tem vários nomes, nós também temos essa mesma característica ao Espírito Santo também, muito baseado na sua missão. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você hoje é a presença do Espírito Santo na criação. Então, a primeira grande obra de Deus no planeta foi a sua criação. E ali nós temos, então, a presença de um Deus trino. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Então, eu quero convidar vocês a lerem para mim, aí são 3 textos, tá? Então, os alunos vão ficar atentos aqui. Um aluno lê para mim Gênesis 1, versículo 1 e 2, e também o 26. E outro aluno lê para mim Gênesis 3, versículo 22. Então, Gênesis 1, versículo 1, 2 e o 26. E depois Gênesis 3, versículo 22. Quem achou pode ler, por favor. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Agora, Gênesis 26 também, por favor, irmã Milce. Já li, Não, acabei de irmã ler, Júlia, perdão. 26. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Muito bem, então nós temos aqui
dois momentos, ou até três momentos narrativos diferentes que abordam sobre sobre a criação e o princípio de todas as coisas. Então, você vê Gênesis 1, do versículo 1, versículo 2, você vê que Deus, então, cria os céus e a terra, é o versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. E ali você tem, então, como é a narrativa de tudo isso. A terra era sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos entender um pouquinho desta narrativa do versículo 2 de Gênesis 1, 2. O abismo ali, todo o Antigo Testamento, quando ele fala sobre abismo, vão ter duas distinções, duas aplicações. A primeira é sempre referente a não há um buraco, por exemplo, o Grand Canyon, que é algo fundo, uma grande depressão geológica, né? Que nós temos ali nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, nós temos as cataratas de Foz do Iguaçu, então também uma grande depressão ali, e aí também corre água lá para dentro. Não, o abismo ali sempre se referia ao oceano, e principalmente nós temos aí grandes locais de grande profundidade, por isso que a narrativa ali já diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, você vê uma terra disforme, uma terra que tinha ali, pense então num grande oceano, por exemplo, que Deus havia ali formado. E aqui você tem a presença do Espírito Santo. Eu falei dois sentidos, né? O segundo, sobre o sentido, muitas vezes o segundo fala sobre o inferno também. Ele usa a expressão sobre Sheol, só que aí ele já, quando a gente vai traduzir para o português, a gente já coloca ali sobre o Hades, sobre o inferno, algumas expressões que a Bíblia traduz ali, ou sobre o mundo dos mortos, mas também é chamado de abismo, tá? Então, são essas duas distinções, e aqui é este primeiro aspecto. Deus está querendo mostrar que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele está presente desde a criação. Então, não existe um momento na Bíblia, ou um momento na história, que Deus forma. Existe Deus, o Pai, e aí, em algum momento, o Pai cria, ele gera o Filho, e aí depois, em algum momento, ele gera o Espírito, ou o Pai e o Filho geram o Espírito. Então, no começo era só o Pai. A gente, às vezes, faz essa confusão, porque, de uma maneira clara, Deus se revela, primeiro no Antigo Testamento, de uma maneira clara, sobre Deus o Pai. Então, olhando ali para a Trindade, Pai, Filho e Espírito. A primeira pessoa da Trindade que é revelada a nós é o Pai, de uma maneira bem clara, ou seja, fácil de entender. A segunda maneira bem clara já é no Novo Testamento, que é o Filho. O Filho, ele é anunciado o Messias no Antigo Testamento, mas ninguém tinha uma noção completa que seria o Filho de Deus, seria o próprio Deus na figura do Filho. E a terceira pessoa da Trindade, ela é revelada pelo Filho, e ela é manifesta a partir ali, por exemplo, do livro de Atos ou do finalzinho dos evangelhos de Marcos, João e Mateus, por exemplo. Isto é a revelação da existência de maneira clara dessas pessoas. Mas não quer dizer que elas foram criadas momentos antes desta revelação. Não, Deus é um Deus único e eterno. Ele não foi evoluindo. Deus sempre é. Ele é perfeito. Então, ele sempre existiu como Pai, como Filho e como Espírito. Tá? Então, isso é para deixar bem claro que essa é a forma de Deus existir e a forma de Deus se relacionar conosco. E aqui, então, o Espírito Santo está presente. Mas ele não está só presente. Ele também está ali como Criador, um Deus trino atuando na criação. Também o Filho está presente. Por isso que Deus fala em Gênesis 1, 26, no plural. Deus não está falando com os anjos.
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não está conversando com os anjos, Deus está conversando consigo. Só que é um Deus trino. E também a gente sabe que o Filho está presente, porque quando você abre lá em Gênesis, em João 1, 2 e 3, João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, ou então Colossenses, capítulo 1, você vai ver a figura de um Messias, de um Filho Criador. Então é um Deus trino que está agora formando o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então você tem aqui o Espírito Santo nessa mesma presença. E da mesma forma, também você vai ver agora em Gênesis 3, 22, que foi lido aqui, quando há a queda do ser humano, a queda de Adão, a queda de Eva, quando eles são expulsos do jardim, o próprio Deus, mais uma vez, ele vai falar no plural. Agora que o homem se tornou como um de nós, então ele está falando aqui no plural, e você tem mais uma vez a presença do Espírito Santo ali também atuando neste princípio de todas as coisas, inclusive de quando o pecado surgiu no mundo, ele também estava ali presente, ele também era testemunha. Isso vai acontecer ao longo do livro de Gênesis mais de uma vez. Isso vai acontecer, por exemplo, ali na Torre de Babel, em Gênesis 11. Deus vai falar mais uma vez no plural, ele vai usar a expressão desçamos, tá? Mostrando também essa presença deste Deus que não está só. Isso é algo muito bonito, porque mostra que o nosso Deus é um Deus relacional e um Deus sociável. Ele existe em sociedade. Se o nosso Deus, que é o nosso Deus, ele não existe de maneira sozinha, então, primeira pergunta, por que você quer estar sozinho? Mas, o que eu quero trabalhar com você neste primeiro ponto, ok, o Espírito Santo está presente na criação. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Criador, assim como o Pai, assim como o Filho. Mas o que isso tem a ver comigo? O versículo 2 de Gênesis 1, 2 diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você tem ali uma ideia de caos. Uma ideia das coisas, porque é dito que a terra era sem forma e a terra era vazia. Não havia uma forma, não havia uma ordem. E de uma maneira muito bela, a figura do Espírito Santo está ali para mostrar que através dele Deus põe ordem na sua criação. E esse papel do Espírito continua até hoje. A minha pergunta para você é: o que está desordenado na tua vida? Você já colocou diante de Deus para que o Espírito Santo te ajude a colocar em ordem? A primeira ação que nós vemos é você, primeiro, convide Jesus Cristo para fazer parte da tua vida. E este primeiro momento, então, o Espírito Santo vai colocar ali, vai ser o selo, a gente vai ver isso mais à frente, vai ser este selo da salvação, mostrando que em Jesus você agora tem o seu relacionamento de volta com Deus. Então, a primeira ordem que ele coloca na tua vida é: agora você tem um relacionamento direto, um acesso direto ao Pai. E é o Espírito que vai demonstrando, vai mostrando como, olha, a partir desse relacionamento com Deus, como que então todas as coisas vão ganhar ordem na tua vida? Como é que vai ser você que, por exemplo, como eu, você que é pai? Como que como que deve ter ordem na tua vida em relação à criação dos seus filhos, à educação dos seus filhos? Você que é casado, como que é a ordem que deve ser feita no seu casamento? Vamos colocar as coisas da maneira correta. O Espírito Santo vai te direcionar isso. Como que vai ser feito, então? Como é que eu coloco ordem nos meus negócios, no meu trabalho, nos meus afazeres do dia a dia? E cada uma dessas situações
o Espírito Santo, assim como ele fez lá na criação, ele continua fazendo em nós que somos feitura dele, que somos criação dele. Aí eu quero convidar alguém aqui da nossa sala, que está presente hoje, a participar do seguinte: me conta aí algum episódio que você entende que o Espírito Santo colocou ordem nessa situação da tua vida. Algo que você estava passando, que você estava sentindo uma grande desordem na sua vida, naquele momento, você conversou com Deus e você viu a atuação de Deus, ele colocando as coisas de volta em ordem na tua vida. Então, por favor, abre aí teu microfone e narra pra gente aqui. Na minha vida, um momento de desordem foi quando eu estava concluindo o ginasial com o colegial. Eu fiz os dois juntos. E no ginásio eu fiz 4 cursos técnicos e no colegial eu fiz um curso técnico. Então eu tinha 5 formações e me candidatei para fazer o vestibular de administração de empresa, que seria a sexta área técnica. E sinceramente, eu não percebia uma direção: você vai fazer isto. Eu estava me preparando em várias áreas e não tinha uma certeza. Quando Deus me chama para o ministério, então ele ordena as coisas. Ele disse: nada do que você aprendeu até agora é vão. Você vai usar tudo isto, mas eu quero que agora você se prepare para aquilo que você vai ter como atividade principal. E aí então a minha vida se organizou em cima do meu chamado e do meu estudo. E a partir disto eu comecei a ter tranquilidade, ter paz, ter alegria com a visão daquilo que Deus estava me mostrando e como eu estava me preparando. Foi uma faculdade feita muito intensamente, porque eu tinha 5 horas de aula de manhã e mais 4 horas de aula e meia à noite. Então, era 9 horas e meia dentro da sala de aula. E, além disto, eu tinha ainda um estudo de 3 a 4 horas por dia dentro do quarto, preparando os trabalhos e as atividades que eram solicitadas. Mas eu dou graças a Deus porque, mesmo fazendo este estudo intenso, tanto que a minha faculdade, ao invés de 4 anos, eu fiz ela em 2, né? Então, eu tive paz e tranquilidade e certeza do objetivo daquilo que Deus estava conduzindo a minha vida. E nesses 38 anos de ministério, que fazendo com mais 2 de estudo, 40 anos, me preparando e trabalhando, eu tenho uma realização e uma alegria como minha vida foi utilizada. Muito obrigado, pastor. Uma das coisas que eu gostei aqui desse momento, dessa história, do pastor Salvador, que ele conta, é que quando nós estamos falando que o Espírito Santo vem trazer ordem na tua vida, que Deus traz essa ordem através dele, não é só numa situação de treinamento, de estudo. O que eu quero dizer, quando a gente fala sobre essa questão, como a Bíblia nos ensina, Deus nos ensina através da Bíblia como sermos pais, mães, profissionais, ou qualquer outra atividade que a gente vá desempenhar na nossa vida, a Bíblia realmente ensina tudo isso. Mas não é um manual apenas, não é um livro apenas. Nós estamos falando de um Deus que se relaciona. Então, aqui, se você fosse buscar, como aconteceu na vida do pastor ali, olha, Senhor, eu quero uma direção
da tua parte aqui para a minha formação acadêmica, para a minha profissão, para a minha vocação. Você não vai encontrar na Bíblia, vá ser engenheiro agrônomo. Mas você tem um Deus que se relaciona, e aí você viu aqui de uma maneira específica como é que Deus foi conduzindo ali a vida, a vocação do pastor Salumi Júnior nessas formações e como depois algum dia você conversa com ele aí para você entender como que ele aplicou todas essas formações diferentes no ministério pastoral dele, por exemplo, e são, se for descobrir algumas aí, não tem nada a ver com o ministério pastoral. Bom, a maioria acharia que não, né? Mas você descobriria isso. Então, depois eu convido você a ter essa conversa com ele, tá? Mas o Espírito Santo é este Deus que se relaciona conosco e vai colocando ordem em cada um dos aspectos. Isso ele fez desde a criação do mundo e isso ele continua fazendo. Mas há uma segunda parte no Antigo Testamento, aonde o Espírito Santo se mostra presente e com uma atuação diferente. Na vida de vários personagens, e vários mesmo, nós vamos ler apenas alguns aqui, nós estamos falando de profetas, nós estamos falando de generais, nós estamos falando de reis, estamos falando de juízes, e também líderes da comunidade, pessoas muitas vezes desconhecidas, pessoas que muitas vezes não tiveram seu nome citado, mas tiveram ali a presença do Espírito Santo. Então, agora você fica esperto, está acompanhando conosco aí, nós vamos ler vários textos aqui. Então, Números, livro de Números, capítulo 11, versículo 25 e 26. E depois, Números, então um lê para mim o capítulo 11, versículo 25 e 26, aí a gente faz uma pausinha, o próximo já vai ler para mim Números 27, do 15 ao 18, tá? Então, Números primeiro 11, do 25 ao 26, pode abrir a sua Bíblia e ler para nós, por favor. Porém, no arraial ficaram 2 homens. É 25 e 26? Desculpa, pastor. Isso, 25 e 26, por favor. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Muito obrigado. Então, primeiro ponto aqui, nós vemos que o Espírito Santo, então, no Antigo Testamento, ele não é só um ser criador, ele não é apenas aquele que estava presente na criação e acompanhando todas as coisas, mas ele atuava na vida das pessoas. E você vê, então, esse primeiro que é narrado no versículo 25, este que desceu, é Moisés. Sobre Moisés, então, desceu o Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo atuando na vida dele. O conceito que você já aprendeu na primeira lição é que ele vem morar em nós. Nós somos morada do Espírito Santo, e a gente até vai trabalhar melhor isso em uma das próximas lições, como nós somos o templo do Espírito Santo, por exemplo. Tá? Então, isso você vai ver mais à frente. O Espírito Santo estava sobre Moisés. E aí você poderia pensar, mas então ele realmente só está sobre os grandes líderes do Antigo Testamento? Não. Depois, então, ele é narrado aqui no versículo 25 e depois no versículo 26, que ele foi sobre 70 autoridades, 70 líderes ali do acampamento do povo de Israel, que estava no deserto nessa época, no deserto do Sinai. E aí até sobre esses não estavam todos os líderes, tinham 2, são os únicos 2 destacados aqui, olha, 2 estavam faltando naquela reunião, o Eldade e o Medade. Então, 2 não estavam presentes, mas o Espírito Santo também foi sobre eles, e todos ali, então, profetizavam. Mas o Espírito Santo não estava presente somente sobre os profetas e sobre os líderes para o exercício profético, ou seja,
o anúncio da vontade de Deus, da palavra de Deus, da mensagem de Deus. Ele também estava sobre outras atuações. Então, agora leia para mim, Números 27, do 15 ao 18. Quem achou, pode ler. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação e saia diante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Muito bem, então agora você tem o Espírito Santo vindo sobre um líder de Israel, Josué, mas para conduzir o povo, inclusive, na batalha. Eles estavam passando por uma série de regiões ali e muitas vezes eles foram atacados. E Josué, que era um auxiliar de Israel, ele tem o Espírito Santo de Deus para lhe dar sabedoria, para lhe dar força, para lhe dar coragem para guerrear. Tem um outro general que também é um juiz do povo de Israel, que acontece a mesma coisa. Então, esse eu vou ler aqui, Juízes, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 34. Diz, então, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Gideão, e ele, com o toque da trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Então, você tem aqui mais uma figura, mais uma ação do Espírito Santo ali também para conduzir o povo na batalha. Então, mais um momento você vê que o Espírito Santo vai sobre alguém, sobre um líder ali de Israel. E aqui, gente, olha, para a gente entender bem quem é Gideão. Gideão não é um líder ou um aspirante a líder como era Josué. Josué era auxiliar de Moisés, estava o tempo todo ali, ele estava na faculdade de liderança ali. Gideão não. Gideão ele é tido na Bíblia como um covarde, um homem que tinha medo de enfrentar batalhas. Ele se enxergava como o pior dos piores. Ele falava: olha, eu sou do menor clã, da menor família da tribo. Agora me fugiu qual que era a tribo de Gideão. Quem lembrar aí, por favor, me fala. Mas desta tribo de Israel. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que as pessoas que foram chamadas por Deus para exercer alguma coisa, nem sempre eram aqueles de grande destaque. Nem sempre eram os que tinham cargo elevado. Eram muitas vezes pessoas que não eram esperados. Esse aí não vai liderar. Esse aí não vai fazer algo importante. Esse aí não vai ter nenhuma condução relevante para o nosso povo. E também mulheres. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que uma das juízas, no caso, uma mulher, é uma das líderes do povo de Israel. Agora, o Espírito Santo também faz super-heróis. Então, abra sua Bíblia aí, eu vou pedir a alguém da sala que leia para mim, Juízes capítulo 14, versículo 6. Juízes capítulo 14, versículo 6. Quem achou, pode ler. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Se você está lendo na linguagem de hoje, não, na nova versão internacional, você vai ver o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Possivelmente você já ouviu falar deste homem, conhecido como um dos homens mais fortes que já existiu. E aí você descobre uma coisa. Sansão era um homem muito forte, correto? Sansão era tão forte como narra a lenda de Hércules, certo? Não.
Nós aprendemos ali, principalmente quem cresceu na igreja, conhece as histórias da Bíblia, e a gente acaba entendendo ali que Sansão era um homem muito forte. Mas não, se você continuar lendo o capítulo 13 de Juízes, depois o capítulo 14, 15 e 16, você vai descobrir que toda vez que Sansão manifestava força, a narrativa dizia: o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Olha uma coisa interessante, você está vendo aí hoje os filmes da Marvel, os filmes da DC Comics com super-heróis, e isso, de fato, a maior parte desses super-heróis são baseados em lendas. Muitas, inclusive, lendas gregas e também lendas nórdicas. A gente até tem o Deus do Trovão, por exemplo, que veio ali da mitologia nórdica. Mas essas são todas histórias. A Bíblia, ela, como há um autor famoso que escreveu o livro Senhor dos Anéis, os livros do Senhor dos Anéis, são uma coletânea, e também vários outros livros, que é J.R.R. Tolkien. É um autor cristão, e ele falava sobre uma série de mitos. Olha, existem vários mitos. A Bíblia é um mito, dizia ele, mas é o único mito que é verdade. Então, Sansão não é um ser mitológico como é Hércules. Sansão tinha a força que o próprio Deus dava a ele através do Espírito Santo. Ou seja, não há limites para a ação do Espírito Santo. Ele não é apenas um ser inspirador, ele pode ser um ser que dá sabedoria para conduzir o povo. Ele pode ser um ser que dá coragem para dirigir um exército. Não, ele também dá poder sobrenatural. Um outro exemplo está lá em 1 Reis 18, versículo 46. O profeta Elias, depois de derrotar ali os 400 profetas de Baal, ele então ali vai avisar a Acabe, ele manda o seu servo avisar a Acabe que está chegando a chuva, havia ficado 3 anos sem chover, pela profecia de Elias, e ele diz, olha, vai avisar a Acabe que vai chegar a chuva. E diga para ele se encontrar comigo na região de Jezreel. E é narrado no versículo 46 que Elias correu à frente da carruagem de Acabe, numa distância aproximadamente hoje de 30 quilômetros. Então, um homem correu mais rápido que cavalos, numa distância de 30 quilômetros, sem parar, e chegou primeiro, é narrado o texto. Ele chega primeiro a essa região ali, e o que é narrado no texto é que Deus deu poder a Elias. Então você vai ver, inclusive, super-heróis na Bíblia pelo poder do Espírito Santo. Mas você também vai ver reis na Bíblia pelo poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em reis. Então, leia para mim agora o nosso texto áureo, acrescentando aí mais um versículo. 1 Samuel 16, versículo 13 e versículo 14. 1 Samuel 16, versículo 13 e 14, e já deixa engatilhado aí um próximo para fazer a leitura para mim, de Salmo 51, versículo 10, versículo 11, tá? Então, 1 Samuel 16, 13 e 14, pode ler, por favor. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul... É só o... É esse mesmo? É o 13 e o 14. Você leu o 14, Cíntia. Então, vou ler o 13 agora, tá? Tá bom. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Agora lê para mim Salmo 51, versículo 10 e versículo 11, por favor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulse da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo.
Então, aqui vão ter outros personagens, a gente vai terminar aqui com estes dois. Você tem, então, a figura agora do rei Davi, aí um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento. Bom, da Bíblia como um todo, inclusive já retratado em vários filmes, retratado até em novelas, em alguns canais de televisão brasileiro, por exemplo, desenhos e assim por diante. E você tem, então, o momento da história onde o Espírito Santo vai se apodera de Davi e deixa o rei atual de Israel naquela época, então, o rei Saul. E aí você tem, então, o versículo 13 e o versículo 14. Por quê? Deus não faz as coisas sem propósito. Então você está vendo ali vários personagens, a gente viu aí vários personagens, várias pessoas diferentes do Antigo Testamento que tiveram a ação de Deus através do Espírito Santo. E não foi para que eles tivessem destaque, não foi para que a lenda deles fosse contada, não foi para que a história deles fosse relatada, mas foi para mostrar que Deus atua através do Espírito Santo em toda a história. É uma coisa importante a gente entender isso. O Espírito Santo ele está presente ali na criação, mas não é aquele que cria. Deus não é este que cria e abandona a sua criação. De vez em quando volta lá para, não é um aquário, por exemplo. Vai lá, faz todo o aquário, compra o aquário, enche de água, trata a água, decora o aquário. Se for um aquário de água salgada, por exemplo, coloca ali corais no aquário, faz aquele negócio bonito, controla a iluminação e volta lá para dar a comida. Sempre num período. Não, Deus não é este. Algumas pessoas acham que Deus abandonou este mundo. Não. Deus atuou e atua na história, mas ele atua na história com propósito. E isso não mudou, tá? Isso não é uma única ação do Antigo Testamento, não. O Espírito Santo continua atuando nas nossas vidas com propósito. Você tinha ali homens e mulheres que foram ali chamados por Deus para conduzir o seu povo, para defender o seu povo, para libertar o seu povo, mesmo quando o povo era rebelde. 4 desses daqui que nós lemos foram homens separados para libertar ou para defender o povo, porque inclusive estavam sendo punidos pela sua desobediência e rebeldia. E até, e isso é interessante, por exemplo, na história de Saul e na história de Samuel, até no momento que o povo rejeita a liderança de Deus. O último juiz, que eram homens separados por Deus ali para dirigir o povo, mas o povo de Israel até aquele momento não tinha um presidente, um rei, um governador, não tinha uma figura de liderança como tinham as outras nações. Deus separava de alguma tribo um homem ou uma mulher, inclusive, que iriam conduzir todas as tribos, todas as 12 tribos. E isso, então, era o próprio Deus governando o povo de Israel. Mas chega um momento em que o povo de Israel diz, olha, nós não queremos ser diferente das outras nações, nós não queremos Deus atuando diretamente nas nossas vidas, nós governando a nossa nação. Nós queremos ser iguais às outras nações, porque a gente quer que um rei batalhe as nossas batalhas. A gente quer que alguém aqui, uma pessoa se responsabilize pela nossa defesa. Eu não quero pedir a Deus que mande alguém. Eu quero que tenha alguém responsável. E Samuel fica muito bravo com essa situação, porque diz, olha, o povo me rejeitou. E Deus responde a ele, não foi vocês quem eles rejeitaram, foi a mim. Mas, atenda o pedido deles, escolha um rei. Agora, que eles saibam que este rei vai cobrar os impostos deles, que ele vai tomar as filhas deles em casamento, que ele vai tomar os filhos deles para as batalhas, ou seja, vai formar o exército com os filhos deles,
e eles terão que aceitar. E que o pecado do rei será o pecado do povo. Então, se o povo todo não tivesse pecando, mas se o rei pecasse, todo o povo seria punido por isso. E isso, de fato, aconteceu. Várias vezes. Muito bem. Mesmo assim, presta atenção nisso. Mesmo assim, Deus não abandona o seu povo. Sobre aquele que vai liderar o meu povo, eu porei o meu espírito. Porque para este povo, para a minha criação, eu tenho propósito. Querido, Deus continua com propósitos. Deus tem propósito na tua vida. E por isso que o Espírito do Senhor está sobre você. Mas você precisa perguntar, a exemplo da história que o pastor Salovi contou, perguntar a ele qual é o propósito dele para a tua vida. E aí, entrando no terceiro assunto que nós vamos tratar hoje, eu quero fazer uma pergunta. Qual é a diferença? Como que o Espírito Santo, então, se apresentava no Antigo Testamento e ele também se apresenta no Novo Testamento? Qual é a diferença da ação do Espírito no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Aí a pergunta é para a sala aqui, tá? Então, já abre teu microfone e já responde para mim. Eu acredito que agora no Novo Testamento nós vemos o Espírito Santo, né? Como a gente aprendeu na aula passada, Jesus veio, se fez homem e ele precisou partir, ser crucificado, ressuscitou para que o Espírito Santo viesse. Então, eu acredito que hoje a ação do Espírito Santo na nossa vida é nós que convidamos ele para fazer morada em nós. Nós o convidamos. E no Antigo Testamento a gente vê que o Espírito Santo se apoderava ali, né? E eu creio que hoje, pela graça, nós cremos em Jesus Cristo e a ação dele vem nós permitindo que ele use a nossa vida e seja morando dentro de nós. Obrigado, Cíntia. Alguém mais? Bom, então vou quebrar o suspense aqui. Baseado no último texto que nós lemos, é que nós descobrimos algumas diferenças da ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. O Salmo 51, que a gente leu agora há pouco, versículo 11, Davi, ele diz o seguinte: não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Muito bem. Davi viu isso acontecer. O Espírito Santo no Antigo Testamento ficou bem claro quando a gente vê também com Moisés e com os líderes, o texto que a gente leu ali no livro de Números. O Espírito Santo ele vinha sobre uma pessoa, mas ele não permanecia. Então, ele vai ali sobre os líderes de Israel, que estavam com Moisés, mas depois ele sai. Ele não deixa Moisés, mas ele deixa os líderes e é dito que eles nunca mais profetizaram. Quando você vai ver, então, para a figura de Davi e de Saul, o Espírito Santo estava sobre Saul e ele também sai. E ele está agora sobre Davi. E não pense que é porque é algo... ele só conseguia estar em uma pessoa de cada vez. A gente já viu que não. Que ele esteve ali sobre os 70 líderes, por exemplo, e sobre Moisés. Ele não é limitado a isso. O poder do Espírito, como ele é Deus, então ele não tem limites em seu poder. Não tem nenhum tipo de limitação. Não é igual às nossas chamadas, a gente está gravando aqui pelo Google Meet, e pelo Google Meet, pelo Zoom, a gente tem a capacidade de pessoas para estar na sala de aula. O Espírito Santo não tem essa limitação. No Novo Testamento, vamos colocar aqui o primeiro ponto. Todo aquele que entrega a vida a Jesus Cristo recebe o Espírito Santo. Então, vou acrescentar aqui uma palavra a da Cíntia, porque antigamente nós convidávamos, antigamente o Espírito Santo se apoderava de alguma pessoa a quem Deus escolhia. Isso não é diferente hoje. Deus continua convidando, e o próprio Jesus fala: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vocês. Então,
Sim, Deus chama pessoas à salvação. E as pessoas respondem sim ou não a esse chamado. Todo aquele que responde sim, então ele é salvo por Jesus Cristo. E aí, Atos 2:38, eu faço essa leitura aqui. O apóstolo Pedro, então, agora já no livro de Atos, uma curiosidade sobre o livro de Atos não tem um nome só, livro de Atos, é Atos dos Apóstolos. Mas quando você lê todo o livro, você vai perceber que é Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Então você poderia até aumentar um pouquinho o tamanho do título deste livro, por isso que é chamado de Atos, é atitudes, ações. E aqui o apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 38, ele diz: Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, presente, que é o Espírito Santo. Então, Pedro já coloca a condição. Ele fala, todo aquele que entrega a vida a Jesus Cristo, o ser batizado em nome de Jesus, é o assumir diante das pessoas que você entregou a vida a Jesus. Todo aquele que entrega a vida a Cristo, ele recebe o Espírito Santo. Então, é diferente do que era o Antigo Testamento. Aqui, ele não vem com uma missão sobre a vida da pessoa, com uma missão específica, um fim específico para uma tarefa, para aquele momento. Então, olha, o Espírito Santo vai vir sobre o cristiano para que ele traga aquela mensagem no domingo. O Espírito Santo vai vir sobre a Cíntia para que ela dirija aquele carro e evite aquele acidente. O Espírito Santo vai vir sobre o general, não sei das quantas, para que ele vença aquela batalha e defenda o nosso país, a nossa nação. Não, isso não é desta forma. A partir do Novo Testamento, o Espírito Santo vem sim com uma missão nas nossas vidas. Primeiro, ele nos reconcilia com Deus em Cristo Jesus. E segundo, nós nos tornamos agentes deste ministério da reconciliação, ou seja, nós pregamos então o ministério da reconciliação, da salvação de Jesus Cristo. Então, nós temos sim propósito, mas não é para uma única tarefa, é para a vida toda agora. E aí, então, o apóstolo Paulo vai nos trazer, eu convido alguém para ler para mim, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13, versículo 14, o apóstolo Paulo nos mostra a diferença da atuação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Outra diferença que também nos é dada. Então, Efésios 1, 13 e 14. Lê para mim, por favor. Mas, agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados. Opa, desculpa. É 13 e 14. Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que permanecem a Deus para o louvor da sua glória. Muito bem. Então, quando você está agora, e você faz parte deste período do Novo Testamento, uma nova aliança, isso significa Novo Testamento. Antigo, como era na Antiga Aliança. A Antiga Aliança era de Deus com um povo específico. O Antigo Testamento. A Nova Aliança, o Novo Testamento, é de Deus através de Jesus Cristo e todo aquele que receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a Nova Aliança. Esse é o novo pacto, o novo testamento que Deus firma. E a ação do Espírito Santo é diferente mesmo, então, no Novo Testamento. Porque agora ele atua como um selo, uma garantia de salvação. E essa garantia não é diferente da sua televisão, é diferente do seu carro ou do seu equipamento eletrônico, que aí, quem sabe, é de 1 ano. Tem concessionária que dá garantia de 5 anos do veículo, ou do seu colchão, por exemplo. Não, essa garantia aqui é eterna. Porque o versículo 14 de Efésios 1 diz, é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Ou seja,
Você tem o Espírito Santo do Senhor. Você, como diz o versículo 13, se você creu na palavra da verdade, se você creu em Jesus Cristo, no Evangelho de salvação, você foi então carimbado, selado. Já expliquei algumas vezes para os nossos jovens ali, na nossa classe de jovens, o que era este selo. O imperador ou figuras importantes, o rei, eles tinham um anel-selo. Era um anel grande que ele era em relevo, então ele tinha ali o desenho, o símbolo do imperador. Vamos supor que fosse uma águia, por exemplo. Então ele tinha um relevo ali de uma águia. E aquele era só o imperador tinha aquele anel. Então, quando ele queria mandar uma carta para alguém, mostrando que essa mensagem era do imperador ou era do rei, ele pingava cera de vela, uma vela ali que estava queimando, pingava aquela cera, ela derretia sobre o papel e ele então colocava o selo e aquele símbolo ficava. Ou seja, aquela mensagem era garantia que era do rei. O Espírito Santo é a garantia que você pertence ao rei, que você pertence ao Rei dos Reis. E essa é a diferença no Antigo Testamento, porque o Espírito Santo não vai mais te deixar. Você entregou a vida a Jesus Cristo, ele está com você até o dia da sua redenção. Até o dia que você se encontrar com Cristo. E não é para você. Porque o versículo 14 de Efésios 1 diz: para o louvor da sua glória, da glória de Deus. Não importa o que você faça, quem garante é Deus. E essa garantia é o Espírito Santo. Então, essa é a diferença da atuação dele no Novo Testamento e no Antigo Testamento. E para encerrar, nós falamos que o Espírito Santo ele age com um propósito. Sempre agiu. E nós vimos pequenos propósitos no Antigo Testamento: vencer batalhas, profetizar, governar uma nação durante um período de tempo. Mas perceba o maior dos propósitos em toda a Bíblia. Abre sua Bíblia e eu vou pedir a uns irmãos que leia para mim João capítulo 16, do versículo 5 até o versículo 15. João 16, do 5 ao 15. Quem achou pode ler. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Muito bem, obrigado, irmã Emilce. Queridos, o Espírito Santo, ele é Deus e Deus sempre age com propósito. Todo o Antigo Testamento nos conta uma narrativa
nos conta uma história de como Deus criou o mundo, de como o pecado entrou no mundo, mas nos conta o grande plano da redenção. E este plano é construído através do Espírito Santo na história. Não é apenas um líder, um profeta, um rei. Por exemplo, em Davi é constituída toda a descendência que vai gerar o Cristo. Então, o Espírito Santo atua em toda a história e continua atuando na história para nos mostrar o plano redentor do nosso Senhor. Isso não é algo que aconteceu a partir dos evangelhos ou a partir do livro de Atos. Isso aconteceu antes da criação desse mundo. Diga, Anselmo, pode falar. Abre aí teu microfone. Tá me ouvindo? Sim, só nós estamos te vendo. Ah, sim. Pastor, eu sempre gostei de ler esse livro, 1 Samuel, e quando a gente fala como o povo escolher um rei, né? E da forma que trataram Samuel. Porque justamente o povo chegou e disse: Samuel, você já está velho, agora você não serve mais. Seus filhos não seguiram você e você já está velho. Agora queremos um rei, né? E Samuel ficou triste. Samuel ficou triste com aquilo que o povo falou, mas ele orou a Deus e a palavra de Deus foi: olha, Samuel, não foi só com você, não. Comigo também eles fizeram assim, né? Tirei eles do Egito e eles adoraram outro Deus até hoje. Então a gente vê a ingratidão do povo, né? Como o povo foi ingrato com Moisés e também com Deus, né? E eu tenho uma pergunta, né, na reflexão para maturidade. Aqui a palavra, aqui no final ele diz assim: em verdade te digo, se alguém não nascer das águas e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí a gente vê, pastor, que aquele ladrão da cruz, ele não foi batizado, mas ele foi salvo. E eu não entendi bem. Não deu para entender por quê. Jesus fala que se não nascer de novo e não for batizado, não será salvo. Mas o ladrão da cruz, ele não foi batizado, mas ele foi salvo, ele entrou no reino do céu. Muito bem. A gente precisa entender o propósito do batismo. O batismo, ele não garante salvação e o batismo, ele não é salvação. O batismo, nesse caso, ele vai atuar como confissão. Então, o batismo, ele tem dois simbolismos. O primeiro simbolismo é demonstrar a morte. Agora você morreu para o mundo e você tem uma nova vida em Cristo. É uma ressurreição. Você literalmente ali está morrendo e está ressuscitando. Ele simboliza o que vai acontecer conosco lá na glória, que vai acontecer conosco no céu. Nós seremos ressuscitados com um corpo glorificado. Então, é uma encenação daquilo que vai acontecer e é, inclusive, também a demonstração do que nós passamos a viver. Esse é o primeiro simbolismo. O segundo, o apóstolo Paulo chama de a pública profissão de fé. Ou seja, você diz a todos a quem você deposita a sua fé, certo? Então, é para isso que o batismo serve. Por que Jesus, então, fala, quem crer, isso está lá em João, capítulo 3, versículo... Deixe-me ver aqui. Versículo 3. E também versículo 5, João 3,5. O texto que o irmão Anselmo citou foi João 3,5. Quem não nascer da água e do Espírito, então,
É aí que entra o Espírito Santo, nessa dúvida do irmão Anselmo. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus, de Jesus. Quem não nascer do Espírito é porque não tem o Espírito Santo, que é o selo da salvação. Não tem a garantia. Não está salvo. Se não tem o Espírito Santo, se não receber o Espírito Santo, não é salvo. Porque é o Espírito Santo que nos garante a salvação. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. A água é para demonstrar as pessoas. Então, se você entregou a sua vida a Jesus Cristo e você não quer cumprir esta ordenança de Jesus, que é, olha, você entregou a vida a mim mesmo, você me declara como seu único e suficiente Salvador, você diz agora que eu sou o Senhor da tua vida, então fala publicamente, fala para as pessoas. E a fala não é... Jesus, ele coloca... Como é que você vai falar? Não é simplesmente dizer, olha, eu entreguei a vida a Jesus. Não, você vai fazer isso por meio do batismo. Quando você vai ler aí os demais capítulos, né, por exemplo, João capítulo 4, o capítulo seguinte, é esse, você vai ver que a prática do batismo dos discípulos de Jesus já era recorrente. A gente lê um texto, Atos 2:38, também você vai ver que a igreja continua a cumprir essa ordem de Jesus, certo? Mas existem situações que não é possível. O ladrão confessou publicamente a sua fé em Cristo? Confessou mais do que ninguém. Porque ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, no teu reino. Ele não tinha como se batizar ali, ou ser batizado. Por que a gente sabe que ele foi salvo? Porque Jesus diz, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus é que diz, olha, você está salvo, filho. Fica na paz. Então, sim, vai acontecer alguma situação. Eu conheço essa história, eu não conheço mais nenhuma outra. Mas vai acontecer alguma situação em que você vai pregar o evangelho a alguém, a pessoa vai entrar, vai receber a Cristo. Aliás, conheço outras histórias assim. Agora me veio à mente aqui alguns membros, aliás, alguns irmãos lá da igreja, que eu era membro antes, idosos que estavam no leito de morte, que aceitaram entregar a vida a Jesus Cristo e no dia seguinte morreram. Tem um ali que é um avô de um amigo meu que ele morreu horas depois. Então, há situações que não é possível exercer o batismo. Porque cumprir essa ordenança de Jesus exige uma estrutura, precisa de água. Mas, se você não tem, de fato, então, essa condição, que é o que aconteceu com o ladrão da cruz, você está salvo. Agora, se você tem condição de reconhecer o batismo de Jesus e não, aliás, de reconhecer que é salvo em Jesus e não faz, então eu tenho uma pergunta a você. Você entregou mesmo a vida a Jesus? Você não consegue cumprir essa primeira ordem que ele dá. Você realmente está dizendo que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida? Você não consegue cumprir a primeira ordem de declaração pública? Então pode ser que você não tenha de fato entregue sua vida a Jesus Cristo. Então é isso, Anselmo. O grande problema de você não se batizar é que pode ser que você não esteja cumprindo as ordens de Jesus. E se você não está cumprindo, você não tem ele como Senhor da sua vida. Então o batismo aqui para ser salvo, como eles falam aqui, vai depender do momento, não é isso? Porque aqui está bem claro. Pensa na exceção da exceção, tá? A exceção da exceção mesmo, que é o caso do ladrão na cruz. Não tem como. Porque o grande problema é alguém, você que está nos assistindo aí agora, ainda não se batizou e fala assim, mas é que agora não dá, né? Porque eu estou em outra cidade, porque eu estou... Vamos pegar aqui Atos 8. Depois você abre sua Bíblia em Atos 8. Pega o episódio de Felipe e o etíope.
Felipe e o etíope. O Felipe vai lá, ele tá lendo, o etíope está lendo a carta, o livro do profeta Isaías, está lendo o texto que fala sobre Jesus. Felipe vai lá e explica sobre o texto, porque ele não entende. E aí, Felipe explica, apresenta Jesus Cristo, aquele homem entrega a vida a Jesus. Fala, não, eu creio que Jesus, então, é o Salvador. E aí ele diz, quem diz é o etíope, tá? Não é Felipe. O etíope está na carruagem ali, eles estão andando pela estrada, o etíope olha ali, deve ser, quem sabe, um rio, uma lagoa, um laguinho, não sei. Ele fala, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe fala, você crê? Eu creio. Então nada te impede. Filipe sabia que ele não ia encontrar mais aquele homem. Aquele homem poderia não morrer. É descrito ali que ele seguiu jornada, que ele não morreu. Mas Filipe não ia ter outra oportunidade. E não tinha igreja. A igreja estava sendo formada. Tinha uma igreja em Jerusalém. Ainda não tinha nem a de Antioquia, que era mais para cima. Ele foi batizado naquela hora. Então, gente, olha, cuidado para não transformar a exceção em regra. Entregou a vida a Jesus Cristo? Confesse Jesus como seu Salvador por meio do batismo. Isso é ordem de Deus. Cumpra essa ordenança para demonstrar às pessoas que você realmente fez. Agora, o batismo não está te dando, não é você entrar num poço de super segurança. Não, a partir de agora estou garantido, estou blindado. Não é a lenda de Aquiles. Tá? Então, não trate também o batismo como algo sobrenatural, dizendo, olha, tem muita gente que foi batizado e, na verdade, só tomou um banho. Ou seja, não entregou a vida de verdade a Cristo. Cumpriu a ordem, mas não entregou, de fato, a vida de verdade a Cristo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Primeiro de tudo, é a decisão. Primeiro de tudo, é reconhecer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. A partir desta decisão, aí sim você vai poder seguir todas as outras coisas que Jesus orienta. Que não é só o batismo. Você vai descobrir, vai conhecer a ceia, vai conhecer a igreja de Cristo, vai ver uma nova forma de viver, que são coisas que a gente tem ensinado. Esclareci, Anselmo? Olha, vou ser sincero, eu queria porque ele não foi assim, porém, tivesse um porém, uma oportunidade, tudo bem, mas aqui fica bem claro, né? Se não Porém, não dava tempo. Pensa comigo aqui, porém, não dava tempo, porque eles morreram logo depois. Não dava tempo de botar um porém, porque eles morreram logo depois. Ali não tinha como escrever um porém. As conversas não tinham como. Você não tem uma conversa de Jesus, como é, por exemplo, João 17, João 16, João 15, João 14, Jesus conversando com os discípulos. Ali é Jesus pregado na cruz com dois homens ali. A cruz, a crucificação era um negócio que promovia asfixia. Muitas pessoas ali morriam asfixiadas, então não era fácil de falar. Tá? Então você não vai ter essa narrativa, você não ia ter essa narrativa ali, mas a Bíblia vai trabalhando vários outros aspectos sobre essa questão da salvação e do batismo nesse sentido, tá? Mas é essa a orientação. Você tem a oportunidade de se batizar, se batize. Tem água aí do lado, fala com a pessoa que pregou o evangelho, seja batizado. Não, cumpra essa ordenança da parte de Cristo. Certo, queridos? Queridos, uma boa noite aos alunos que estão conosco, um bom dia a você que está assistindo agora na estreia do vídeo, ou até a próxima, você que está assistindo a qualquer outro dia e horário durante a semana. Dá tempo de você vir aqui à nossa igreja e participar da celebração presencial. 10 horas e 30 minutos, nós temos aí o nosso culto de celebração pela manhã, à noite também, 18 horas e 30 minutos, todos os domingos. E a gente convida você a estar conosco também nas EBDs, na Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã aqui na igreja, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe. Obrigado a presença de todos os alunos aí. Obrigado, pastor Cristiano. Boa noite para todos os irmãos. Boa noite. Obrigada pela aula. Boa noite, irmãos. Até domingo. Até. Até domingo.
Obrigada.